Boa noite, queridas pessoas. Estou muito feliz por perceber este movimento, pois quanto mais pessoas se conectarem e mergulharem no autoconhecimento, mais liberdade podemos alcançar. Então, parabéns a vocês que deram este primeiro passo. E se vocês me derem autorização, eu vou falar um bocadinho sobre mim, sobre quem sou e para também perceberem porque é que eu vos trago isto. O meu nome é Carla Sofia, sou filha de Estevão, Fernando e de Julieta Marília. Sou mulher, sou mãe, sou terapeuta, certificada em autocura pelo projeto da Alexandra Solnado, sou terapeuta sistémica das constelações familiares, sou terapeuta de medicina tradicional chinesa, terapeuta de Reiki, sou astróloga, sou pintora, sou advogada e sou uma livre pensadora. E estes são alguns dos meus fragmentos que eu coloco ao serviço do outro. Um, Na minha história, eu tenho marcas profundas de experiências que vivi na minha infância e que se projetaram na minha vida adulta, mas acho que todas nós aqui presentes as têm, não é? E essas marcas na minha infância, elas fizeram-me entrar neste movimento de ir para dentro de mim, para me curar, para me conhecer, para olhar para como a minha criança interpretou as suas vivências e as projetou na vida adulta, como é que a minha criança olhava através das lentes distorcidas com base nas suas interpretações. No fundo, eu fui olhar as minhas crenças de não ser merecedora, de ter medo do julgamento, de ter medo da rejeição, de me apegar às pessoas e entre muitos outros bloqueios, não é? E então, hum, eu iniciei um percurso no autoconhecimento consciente e aprendi a ver que tudo o que eu vivi foi um recurso precioso para a pessoa que eu sou hoje, não é? Capaz de mudar a minha trajetória nesta existência de forma expansiva e única. Ou seja, eu, ao invés de ficar num processo de automutilação, de fragilização e de vitimização, eu agarrei-me às possibilidades e alcei novos voos, hum, pegando nas minhas limitações e nos meus recursos e, obviamente, que me socorri de terapias, de constelações familiares, da autocura, da astrologia também, não é? A autocura foi o meu grande salto quântico, a astrologia tem sido uma das minhas grandes ferramentas que me permitiu entender de onde eu vinha e para onde eu estou a seguir, que me permitiu olhar os meus karmas, as minhas feridas, as dificuldades que eu tenho nas várias áreas da vida, a minha sombra e a minha luz, as minhas competências e os meus defeitos. Em suma, a astrologia tem sido, de facto, o meu GPS, a minha bússola, que me apontou o caminho e que me ajuda a entender o processo e o sentido para a minha vida. Mas, resumindo, no início de 2022 eu fiz uma transição de carreira e lancei a minha primeira mentoria de astrologia. Fruto dessa mentoria também escrevi um livro, um e-book que lancei em agosto deste ano que passou. Mas com essa transição de carreira, eu mergulhei fundo num padrão repetitivo da minha vida, um padrão de escassez, um padrão de impotência. E descobri que, mais uma vez, a vida são experiências e que às vezes nós olhamos para essas experiências como sendo perdas, mas na verdade elas são ganhos de consciência. São aventuras que nos fazem sentir vivas, que nos fazem sentir gratas, para que todos os dias nós possamos criar algo novo. E nesse intuito, eu coloquei-me novamente numa posição de servir, e isso é o que eu venho partilhar aqui hoje contigo. Então, o nosso tema hoje é o segredo do sucesso e da realização. Desde logo, exatamente pela questão que eu vos falava há pouco, da escassez e da impotência, e esse padrão repetitivo, a primeira, o primeiro insight que me veio, nestes mergulhos internos foi
que ter independência financeira é uma característica dos adultos saudáveis. Ou seja, pagar as próprias contas sem depender de ninguém é algo que é natural para a maioria das pessoas que chegam à vida adulta, não é? Além disso, também deveria ser normal que um adulto seja capaz de crescer financeiramente ao longo da vida, criando condições mais confortáveis com o passar do tempo. Se nós olharmos a teoria dos ténios, nós percebemos tudo isso e eu explico isso muitas vezes nos nossos círculos de cura, etc. Entretanto, exatamente o que eu me apercebi é que existem, tal como eu estava, aquelas pessoas que têm dificuldade total ou parcial de se prover a si mesmas, que dependem ou dos pais ou das ajudas dos outros, enfim, e que estão sempre num alto e baixo. E tem aquelas pessoas que, ainda que sejam provedoras, e este é mais o meu caso, têm dificuldade de crescer financeiramente. Isto tem tudo a ver com algo com o nosso campo emocional, não é? Quando parte do nosso campo emocional está congelado na infância, uma das consequências que surge frequentemente é a dificuldade de prosperar. Então, esse congelamento acontece quando traumas, emoções negativas marcantes são geradas na infância, dando origem depois a crenças limitantes como medo, insegurança, sentimento de incapacidade, sentimento de não ser bom o suficiente, o síndrome também de estar constantemente, não estar à altura, não é? Então, o que acontece é que essa pessoa, parte dessa pessoa ainda se sente como uma criança. E uma criança, ela não é capaz de prover e prosperar plenamente, não é? E é isso que hoje vamos abranger aqui. É muito comum que existem pessoas bastante desenvolvidas intelectualmente, mas que emocionalmente ainda têm vários aspectos presos à sua infância. É muito comum esta situação. São aquelas pessoas que até se consideram, que nós olhamos e consideramos que estão preparadas, que estão capazes, que são inteligentes, não é? Os outros olham para elas e veem-nas assim, mas que no fundo são pessoas que não conseguem crescer na vida. Isto ocorre porque existem dois tipos de amadurecimento. Existe o amadurecimento intelectual e existe o amadurecimento emocional. O primeiro, ele vai acontecer através, portanto, o amadurecimento intelectual acontece através dos estudos, das aprendizagens que a nossa mente racional consegue fazer. Já o amadurecimento emocional depende do nosso desenvolvimento físico do cérebro, bem como também do processamento e libertação de traumas e de emoções negativas da infância. Então, enquanto não houver a cura desse campo emocional, a pessoa não se torna um adulto pleno e a falta de amadurecimento emocional irá neutralizar esse crescimento, seja através de sabotadores, seja através de sabotando a própria capacidade intelectual. Não adianta nós termos capacidade intelectual se nós não temos amadurecimento emocional. Então, o nosso crescimento, ele vai estar assente em esferas. E deixem-me partilhar aqui com vocês um outro plano de fundo. Ok, partilhado. Que aqui explica melhor essas esferas. Então, a primeira esfera é a esfera do eu. Nós temos aqui, se vocês virem nestas esferas, aqui por acaso a imagem ficou cortada, mas temos uma esfera intelectual, temos uma esfera social e aqui uma esfera familiar e aqui a esfera do eu. Ou também podemos ter três inteligências, que é a inteligência espiritual, emocional
a inteligência mental e a inteligência física, não é? Então, estas esferas, a primeira esfera é a esfera do eu, começa no físico, começa no ser. E essa é a esfera do corpo, em que nós somos aquilo que temos. Às vezes, nessa esfera, nós somos dependentes. Essa é a nossa criança, que está posicionada no lugar daquele que só recebe. A criança é aquela que só recebe, não é? E muitas vezes nós já crescemos no corpo, mas não crescemos na mente, e ainda estamos à espera de sermos cuidados. Ainda nos comportamos como se tivéssemos 5 ou 6 anos de idade em determinados temas, e principalmente quando falamos de dinheiro. Alguém se reconhece? Ou seja, ainda estamos na primeira fase, ainda esperamos que o outro tenha muitas expectativas em relação, ainda temos muitas expectativas em relação ao outro. Ou seja, enquanto pessoas acreditamos que o nosso sucesso, a nossa realização, as coisas que procuramos dependem do outro. Então, muitas vezes, nós ficamos à procura. E, curiosamente, ficamos à procura, como eu vos disse, esperamos do outro, ficamos à procura na espiritualidade, na religião, nos nossos mentores, em cursos, em livros, em retiros, etc. Estamos sempre a acreditar que nos falta algo físico, e por isso é que estamos a falar na esfera do eu, na esfera do corpo, para complementar e melhorar o nosso processo de autodesenvolvimento. É como se nos faltasse algo fora, algo que vem do outro. E nesse movimento, nós vamos estar sempre a descartar coisas e pessoas. E esta ação é muito perigosa, porque essa pessoa, quando está neste tipo de ação, o que é que a pessoa tem? Não tem percepção de valor, não tem percepção de tempo, não tem percepção de responsabilidade, começa muitas coisas e não termina nada, por exemplo, começa uma dieta e autossabota-se, começa um projeto e diz que aquilo é o que sempre quis, mas depois abandona. Ou seja, há uma empolgação, um empolgar inicial, mas pouca entrega e pouca e ausência de reciprocidade na troca. E este é o comportamento típico de uma pessoa que está na fase 1. Vocês conhecem alguém assim? O problema é que essas pessoas não evoluem, não é? E, portanto, sem evoluir, sem se conhecerem, sem se conectarem com aquilo que elas têm internamente, ficam apenas a querer receber de fora. Elas não conseguem passar os seus conhecimentos, a sua capacidade, os seus talentos, não conseguem levar adiante. E esta é a razão pela qual essas pessoas não conseguem fazer dinheiro. É que, na verdade, elas ainda estão num estágio mental da criança. As crianças ganham dinheiro dos outros, não é? As crianças não fazem dinheiro. Então, obviamente que esta é uma postura inconsciente. Esta postura inconsciente de criança faz-nos andar como? Faz-nos andar à procura da aprovação. Quem está neste tipo de postura está sempre à procura de uma nova identidade, está sempre a comparar-se com os demais, começa a falar como os outros falam, por exemplo, quer vestir o que a quem se compara vestem, etc. Então, aliás, esta é uma das grandes artimanhas do marketing, ok? Utilizada por grandes empresas, e até pelo marketing digital. Reparem que o que é que fazem com que cada uma de nós se perca e o marketing, não é? Estas campanhas que nos vão entrando, que vão ficando na nossa cabeça, fazem muitas vezes até com que cada uma de nós se perca e não saiba mais quem é, porque está sempre à procura de algo fora, algo para provir fora. Então, é desta forma muito sutil que o marketing também nos ajuda a tornar dependente de algo de fora. E
E também, por força desta postura inconsciente de criança, nós tornamos-nos dependentes emocional e financeiramente de outras pessoas. Passada esta fase, nós entramos numa outra fase, que é a fase 2, que é a fase do nós. Isto é, se na fase 1 é o eu criança, aquele eu que só recebe, seja dos pais, ou porque pede a Deus, ou porque pede à espiritualidade, ou porque pede a todas as pessoas, já ultrapassou isso e entra na fase 2, em que só está um pouquinho maior, não é? E reparem que nós estamos ainda a falar na fase aqui, não é? Quando entra na fase 2, entra já aqui na questão do familiar e do social. É o eu adolescente. A fase 2 é a fase do eu adolescente, é a fase da adolescência, é a fase do nós. Então é aquela fase em que nós queremos ter as nossas próprias convicções, onde nós queremos ter os nossos próprios sistemas, onde nós queremos desenvolver as nossas próprias concepções e muitas vezes até ficamos rebeldes, entramos em rebeldias, né? Entramos em confronto. Então, dentro dessas nossas percepções, nós também começamos a relacionar-nos e começamos a atrair para próximo de nós pessoas que têm objetivos em comum com os nossos. Logo, como aquelas pessoas têm objetivos em comum, nós vamos construir algo com essas pessoas. Mas também vamos atrair pessoas que são um espelho daquilo que nós somos, não é? E esta é a esfera do 2, onde eu vou. Que o que eu tenho para fazer é aprender a dar e a receber. Onde eu vou precisar de aprender a dar e a receber. Porque eu, numa primeira fase, o que pode acontecer, quando eu estou a entrar nesta fase do 2, eu vou atrair pessoas que pensam como eu, não é? Eu vou atrair espelhos daquilo que eu estou a vivenciar. Então, nesta fase, eu muitas vezes eu dou demais. E quando eu dou demais, eu torno-me muito grande. Como eu me coloco muito grande, o outro não consegue compensar, não consegue retribuir, não é? E vai embora. Porque eu fico muito grande e o outro fica muito pequenino. E vai embora. E aqui, muitas vezes, essa é a primeira causa da traição, não é? Aliás, esta é uma das grandes causas da traição. Também é uma das maiores causas da insatisfação dos clientes, do desespero de professores, do desespero de mentores, do desespero dos terapeutas. E porquê? Porque se eu dou, e a outra pessoa não consegue retribuir, nem emocionalmente, nem financeiramente, aquilo que eu tanto dou, e por isso essa pessoa vai precisar de quê? De ir embora para ganhar dignidade. E nessa medida, ou essa pessoa me trai, ou se vai ficar com a sensação de que me deve, não é? Então, se vocês prestarem atenção, por exemplo, àquelas relações de amizade em que vocês emprestam dinheiro, ou que dão demais, ou aquelas situações em que sempre que a pessoa vai embora vocês ficam frustradas, isso acontece porque vocês deram demais, não é? E o que é que isto tem a ver com o sucesso e com a realização? Já vamos lá ver, vocês vão perceber. Ou também pode acontecer nessa relação que vocês dão demais, de repente, vem para vocês uma sensação de raiva, uma saturação de estarem constantemente a dar e resolvem sair do campo. Resolvem ir embora. E aquela pessoa vai ficar zangada,
vai questionar-se sobre o que é que aconteceu contigo, ou consigo, que já não lhe dá mais, não tem mais nada para dar. Porque é que foi embora? E nessa altura vai começar com reivindicações. E apesar da Cília lhe apetecer ir embora, para seguir com a sua vida, para sentir que ainda está vai sentir, para seguir com a sua vida, para seguir adiante, vai sentir que ainda está presa nessa reivindicação. E vai voltar. E quando voltar, reparem, se ainda estiver na fase 1, ou, ou presa ainda um bocadinho nessa fase, ou apenas em transição, ou seja, naquela fase em que nós queremos agradar aos nossos pais, né, que é a fase do eu criança, não vai conseguir colocar limites, não vai conseguir dizer não, não vai, porque ainda se vai sentir como se fosse pequena. E por isso mesmo vai voltar àquela relação em que a pessoa está a reivindicar, e o que acontece é que aquela pessoa vai começar a mandar em si. Deixem-me só pegar aqui, até para ser mais fácil. A pessoa vai se sentir pequena. E esta pessoa, né, porque vai ceder às reivindicações e aquela pessoa vai crescer e vai começar a mandar em si. Quantas vezes lanço já aqui uma pergunta que é: quantas vezes vocês já começaram, e estão aqui muitas pessoas que são terapeutas, né, e outras que são professoras, etc. Quantas vezes vocês já começaram a atender clientes em que os clientes reivindicam, no fundo, viram o jogo e começam a mandar no vosso trabalho? Quando estamos nesse lugar da fase 2, da fase da adolescência, não há equilíbrio da troca. Até podemos fazer muito dinheiro, mas esse dinheiro vai escorregar nas nossas mãos. Que é um dinheiro que não paga o preço da nossa saúde, da nossa sanidade mental. E por isso também que muitas pessoas, por exemplo, começam a crescer profissionalmente quando começam a empreender e começam a fazer muito dinheiro e não conseguem lidar com isso, porque ainda estão envolvidas em dinâmicas, das suas famílias de origem, do seu pai, da sua mãe. Dinâmicas de falta, dinâmicas de necessidade, dinâmicas de muita escassez, de muitos sacrifícios, não é? É por isso também que colocam todo esse dinheiro, estão a olhar para essas dinâmicas do pai e da mãe, e por isso também colocam todo esse dinheiro a perder e ficam a dar cada vez mais, seja para os clientes, seja nas amizades, seja nos relacionamentos a dois, sempre na esperança de que um dia vão preencher esse buraco. Então, para nós sairmos da fase 2, para nós sairmos da fase em que ainda somos adolescentes, há de haver uma altura que nós já começamos a aprender a trocar, em que eu dou e o outro recebe. O outro recebe e dá, e eu recebo. E desta forma vamos fazendo uma dança entre o dar e o receber, equilibrando o dar e o receber. Por isso é que eu vos pedi para divulgarem nas redes, no fundo, para equilibrarem o dar e o receber, não é? Quando nós tomamos consciência disto, isto é, quando nós tomamos consciência que já não somos mais a criança da fase 1, ou que já não somos mais o adolescente da fase 2 que quer agradar, que quer fazer um milagre, que quer ser o justiceiro ou o salvador de todos, nessa altura nós entramos na fase 3. É na fase 3 que mora a verdadeira prosperidade.
Muitas pessoas procuram ganhar dinheiro, procuram resultados, procuram estratégias, procuram ir para o mais, mas não conseguem sair da fase 1 ou da fase 2 e por isso não conseguem evoluir. O problema é que nós não conseguimos ver que estamos presas nessas fases. Porque isso está no nosso inconsciente, ok? São lealdades muito profundas, são traumas, são feridas emocionais, são feridas de rejeição, de humilhação, de falta, de traição, de abandono, que fazem com que nós, mesmo sem nos apercebermos, e apesar de estarmos num corpo de 30, 40, 50, 60 anos, ainda nos comportamos como uma criança de 5, de 8, de 7 anos, à procura sempre da aprovação e da validação dos nossos pais e dos outros. No entanto, quando nós chegamos à fase 3, o jogo muda, porque nós já entendemos que temos uma criança e que ela nos vai atacar de vez em quando, não é? De quando em vez, só que já não matamos essa criança, acolhemos essa criança. E já agora deixem-me fazer uma à parte, essa história de vamos curar a criança interior é uma forma de matar a criança. O que podemos fazer é ressignificar as coisas da nossa criança. Já percebemos que essa criança estará sempre connosco. Nós, quando entramos na fase 3, já percebemos que essa criança estará sempre connosco até ao nosso último dia de vida. Não tem como nós nos livrarmos da nossa criança. Ela vai estar sempre ali connosco. E se nós quisermos nos livrar dessa criança, automaticamente nós vamos perder a alegria de viver, nós vamos perder aquele feeling, aquela disposição, vamos perder a atividade, vamos perder a criatividade, e sem criatividade não existe abundância, não é? Então, mantermos a nossa criança saudável é o primeiro passo importante de quem está na fase 3. Sabemos que temos aquela criança, só que ela não manda mais em nós. Ressignificamos, acolhemos e aceitamos a criança dentro de nós. Só que ela não manda mais em nós. O segundo passo é sabermos que nós não somos como salvadoras, não somos as salvadoras, não somos as justiceiras, não somos aquela pessoa que vai revolucionar o mundo. Porque este tipo de pensamentos, este tipo de mindset é coisa de adolescente. E nós já aprendemos o que acontece quando entramos nesse lugar. Certo? E o terceiro passo é sinal que nós crescemos. E quando nós crescemos, tu cresceste, eu cresci. Então, quando nós crescemos, nós servimos o movimento coletivo, o social. E esse movimento coletivo é muito maior que a nossa família de origem. E porquê? Na esfera do 1, na fase 1, a criança, reparem, ela só quer receber para ela. Na esfera do 2, na esfera do 1, deixa-me colocar assim, a criança, ela só quer receber para ela. Na esfera do 2, o adolescente, ele quer mudar o mundo. Na esfera do 3, o nosso eu já se libertou de tudo isso. E já percebemos que o nosso movimento coletivo é muito maior que a nossa família de origem. A questão é, o que é produzido na esfera do 1 e na esfera do 2 são traumas de infância. Então a pessoa só quer receber, muitas vezes ela tem carências, tem uma feridas de rejeição, de abandono, e por isso não sai dali, não é? Porque está vinculada com a sua própria família de origem, com o seu passado, e não consegue olhar para a vida, não consegue olhar para o futuro. Imaginem que o sucesso acontece numa direção à vossa frente, na vida, no mais.
mas eu ainda tenho uma ferida emocional muito grande com os meus pais. Então eu olho para onde? Eu olho para trás. E eu olho para trás, não é? E eu escolho, deixem-me por assim, olhar para trás, e eu, no fundo, eu fico, estou presa lá atrás. E eu olho para a minha família de origem. E se eu estou presa lá atrás, se eu estou presa na minha família de origem, eu não consigo olhar para a vida que está aí à frente, não é? Eu não vejo os meus clientes. Imaginem que isto é a vida. Se eu estou a olhar para trás, se eu estou presa na minha infância, eu não consigo olhar para a vida, não consigo olhar para o futuro, eu não consigo olhar para a frente, não é? Eu não vejo os meus clientes, eu não vejo as minhas possibilidades. Se eu estou a olhar para trás, eu estou numa lealdade à minha família de origem. Inconscientemente, eu projeto isso na minha vida atual. Então, os meus clientes, os meus projetos, etc., vão ser o quê? Uma projeção disso. Por isso eu peço, 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 sem parar. E quando nós nos libertamos e trabalhamos essas feridas, esses traumas, nós ultrapassamos essa fase de criança e entramos numa segunda fase, não é? Que é a fase da criança rebelde. E nós vamos lidar com feridas de quê? De traição, de rejeição, de injustiça. Vamos bater na mesa, vamos querer mudar o mundo, vamos querer revolucionar, vamos criar conflitos, vamos alimentar conflitos com as pessoas. Aquela ideia, como dizem os brasileiros, vamos brigar pelas coisas, não é? Porque achamos que sempre que está alguma coisa errada. Então nós também estamos numa posição de quê? De defesa. E entramos no papel de salvadoras, entramos no papel das melhores do mundo, daquele tipo de pessoas que fazem e acontecem, só que ao mesmo tempo estamos constantemente a sentir-nos traídas e injustiçadas. Ou seja, estamos sempre a alimentar novamente as feridas da nossa adolescente. E mais uma vez estamos a olhar lá para trás e não para a frente. Apesar de acharmos que estamos a mudar o mundo. Mais uma vez, inconscientemente, estamos apenas a projetar no nosso presente, na nossa vida, aquilo que aconteceu lá atrás, na nossa adolescência. Obviamente que isso também não nos vai ajudar a quê? A ter realização, a ter sucesso, a ter dinheiro na nossa vida e muito menos paz de espírito e tranquilidade. No entanto, se nós abrirmos mão do vício emocional da nossa criança, se nós abrirmos mão do vício emocional da nossa adolescente, nós vamos assumir a nossa postura emocional de adultas. E é cortando essas raízes com amor, permitindo-nos fazer um pouco diferente, não melhor, que nós vamos começando a colocar no mundo quem somos, ou seja, nos vamos começar a colocar-nos a nós mesmas no mundo como pessoas adultas, centradas, que representam um movimento, que vêem diferença da família de origem para a pessoa empreendedora e destacada, ok? E conseguem destacar essas. Nós, como adultas, nós olhamos e vemos a diferença para a família de origem. Conseguimos ver em nós mesmas duas pessoas. A mulher, a adulta, a empreendedora, não é? E destacamos da criança. Conseguimos entender
Qual é a nossa verdadeira identidade? Conseguimos ser a pessoa adulta que nós temos em nós mesmas, mais a criança, mais a adolescente. Conseguimos ser a pessoa profissional, conseguimos ser a adolescente e a criança. Tudo no mesmo. E nesse momento paramos de unificar e descobrimos a nossa percepção de valor. O valor que nós temos enquanto e como pessoa, e não o valor que vem dos livros, dos certificados, dos cursos, das roupas, do carro, da casa que temos, das marcas que usamos, etc. É o valor de quando nós descobrimos o nosso valor como pessoas neste mundo. E é aqui que nós começamos a construir uma persona, uma empresária, uma empreendedora, a qual vai cobrar e materializar no mundo físico tudo o que já processou no mundo corporal, no mundo mental e no mundo espiritual. Faz sentido? Quando nós tomamos esta percepção, quando nós descobrimos o nosso valor como pessoas neste mundo, quando nós destacamos a empreendedora da adolescente e da criança, nós começamos a empreender, nós começamos a ir para a frente, para o futuro. Então o nosso trabalho há de ser este nosso amor em movimento. Quando nós tomamos, eu vou repetir, o nosso trabalho vai ser este nosso amor em movimento, ou seja, nós tomamos a adolescente, nós tomamos a nossa criança, mas nós também tomamos pai e mãe. Então, quando nós tomamos, isto é amor, isto é um movimento de amor. Quando nós tomamos o nosso pai e a nossa mãe dentro de nós, quando nós tomamos o nosso feminino e o nosso masculino dentro de nós, é nessa altura que nós sentimos que realmente estamos realizadas. Não existe êxito maior na nossa vida, na vida de uma pessoa, do que tomar a mãe e o nosso pai. Isto equivale a ter os dois sistemas familiares em ordem dentro de nós. Quando uma pessoa aceita, assim, os dois sistemas familiares em ordem dentro de nós. Reparem, tomamos mãe e pai. E vamos tendo por aqui fora, não é? Quando uma pessoa aceita o pai e a mãe, como eles são ou como eles foram, não é? Sem reclamar, aceita sem querer ser melhor, aceita no coração, faz o tal movimento de amor, ela pode olhar para eles e dizer: eu sou uma pessoa comum, filha de alguém assim como vocês, e abro mão das minhas expectativas, porque também me vejo como uma pessoa comum. Então, nesse momento, quando a pessoa consegue olhar, não ter expectativas, receber dos pais tudo o que foi, do jeito que foi, e olhar para eles como pessoas comuns, e também se ver como uma pessoa comum, nesse momento, essa pessoa toma o seu masculino e o seu feminino. Mas o que é isso de tomar o seu feminino e o seu masculino? O feminino é a abundância, é o magnetismo, é a atenção dos detalhes, é o carinho, é a força de como eu vou fazer as coisas de uma forma amorosa, acolhedora, nos atendimentos, é a minha criação, é o poder divino da criação, é a capacidade de introspeção, de olhar o belo, de olhar a arte, da música, da filosofia, tudo isto é feminino.
Sem feminino, nós vamos tornar-nos em mulheres masculinas. E sempre que nós estamos despolarizadas, também não existe sucesso. Não adianta nós tomarmos apenas o nosso feminino e não termos execução, que equivale ao nosso masculino, não é? Ou tomarmos apenas o masculino, o foco, o pai, não é? O foco, a objetividade, a execução, o cumprimento de metas, o cumprimento de prazos, ir para o novo, ter ordem, ter ética, ter limites, enfim, tudo isso que é o masculino e não ter feminino. Pois sem o feminino nós não conseguimos fazer nada por muito tempo, não é? E cansamos das coisas porque não temos realização, não temos quentinho no peito. Sem o masculino nós não conseguimos ter ação. Então, o verdadeiro sucesso para chegar à esfera 3, para sermos o eu adulto, é atingir o nós com os nossos pais. Nós com os nossos pais. Em paz. Deixando em paz o que é deles e indo para a vida, para a frente. Quando eu consigo fazer isto, eu tomo dentro de mim a figura da mãe, e isso significa realização. Quando nós tomamos o feminino no nosso trabalho, nós não estamos na pressa. Nós sentimos realizadas com aquilo que fazemos e já não temos um buraco dentro de nós. Quando eu tomo o masculino, o meu pai dentro de mim, eu consigo ter novos objetivos, mais motivação, mais firmeza, porque nem só de realização feminina se vive, não é? E eu consigo enfrentar as adversidades e os obstáculos da vida. Então nós temos, quando tomamos o feminino e o masculino, quando nós tomamos os dois, nós temos a mistura perfeita. E é esta mistura perfeita que permite ter êxito. O sucesso é masculino, a realização é o feminino. É unificando os dois que nós alcançamos a terceira esfera. A esfera do êxito, em que eu sou uma pessoa realizada e de sucesso. E é por essa razão que eu mereço ter o que tenho, mereço cobrar o que cobro, mereço o lugar onde estou e não quero nada que não seja do meu merecimento. É neste lugar em que eu começo a produzir, em que eu começo a expandir os meus talentos, a mostrar isso para as pessoas, a fazer dinheiro e paro de perder esse dinheiro. Porque enquanto eu perco dinheiro, enquanto eu me saboto, enquanto começo coisas e não as termino, é porque eu ainda estou leal aos meus pais. Ao invés de estar a olhar para a frente, eu estou a olhar para trás. E talvez eu tenha medo de ser a pessoa que tenha mais condições financeiras que eles tiveram ou que eles têm. Talvez seja porque eu tenho medo e não sei lidar com tudo isso se eu tiver sucesso. Talvez seja porque eu tenho medo da responsabilidade, medo de não agradar, medo de não ser perfeita. E todas estas coisas são coisas de quem está na postura de criança. Então, obviamente que tudo isto pode ser trabalhado através de meditações, e eu vou-vos oferecer uma meditação, através de muito mais. Então eu tenho um convite para vos fazer. Antes de abrir para dúvidas, eu tenho um convite para vos fazer. No fundo, fruto das minhas vivências, dos meus desafios, das minhas lealdades, de muita escassez em que tive que aprender na pele, isto que eu estou a dizer hoje aqui, que tenho muito mais para vos transmitir, eu fiz um mergulho profundo e fui conquistando o meu lugar de adulta. Fui-me libertando de crenças e fui-me adquirindo a minha inteligência financeira, sem nunca me deixar de pautar pelos meus valores pessoais que norteiam todas as minhas ações. Mas eu sei que mudar de hábitos, de crenças, é um processo muito desafiador, pois existem em todas nós raízes e marcas muito profundas. E eu tenho uma boa notícia, é que existe maneira de facilitar e inverter este processo. E eu quero muito, muito, muito mesmo partilhá-las contigo.
Por isso eu criei esta mentoria online, composta por exercícios práticos, com aulas gravadas e aulas ao vivo comigo, com uma duração de 6 meses. E o que é que nós vamos abordar nessa mentoria? Vamos abordar a raiz do sucesso e do fracasso, por exemplo, desenvolver ainda um bocadinho mais. Vamos ativar o investimento na nossa vida. Vamos ver como a nossa criança interior às vezes tem influenciado a nossa relação com o dinheiro. Vamos olhar para os paradigmas do sucesso financeiro. Vamos ver princípios que permitem trabalhar princípios que são aqueles que nos permitem alcançar os nossos sonhos. Vamos olhar para crenças, as crenças que nós temos no nosso modelo de dinheiro. Vamos trabalhar essas crenças, vamos mudá-las através da inteligência espiritual, que é algo que eu aprendi, através da autocura, através do coaching sistémico, através de meditações. Vamos ter vários questionários que auxiliam também muito na reflexão e, obviamente, que vamos praticar, não é? E este é o convite que eu tenho para te oferecer hoje, para vires aprender o passo a passo, para conseguires ter uma vida com liberdade financeira, uma vida independente, uma vida com verdade, uma vida com propósito, uma vida de liberdade. Então, se tu procuras algo prático e funcional, parabéns, tu encontraste. Então, eu posso te dizer, encontraste aqui, nesta mentoria que eu vou lançar agora. E eu posso te dizer que eu vou compartilhar contigo a minha experiência com uma linguagem simples e acessível, que te vai permitir um mergulho profundo em alguns aspectos valiosos da tua vida, tal como aconteceu comigo. Então, para ti, porque eu não quero que ninguém fique de fora, para ti, que hoje estás aqui comigo, eu tenho uma condição muito, muito especial. O valor desta mentoria será, no futuro, de 816 euros. No entanto, tu que estás aqui comigo, eu tenho uma proposta muito, muito especial. Menos 100 euros e tal, 710 euros. E esses 710 euros eu permiti, através da aplicação do Hotmart, que fosse pago em 2, 3, 4, 5 ou 6 prestações. Portanto, obviamente que isto é algo que uma condição que só vai existir para ti, que estás aqui e num curto espaço de tempo. No futuro, o valor desta mentoria há de ser 816 euros. E eu quero te lembrar uma coisa. Mais tarde, deixares para mais tarde é nunca. Fazer como sempre é não ter resultados, ok? Muitas vezes nós precisamos de ajuda. Também eu fiz isso comigo. Então o momento é agora. O momento é agora. E mais, ao adquirires esta mentoria, tu vais receber 15 dias de garantia para se quiseres mudar de ideia sem teres que justificar. Vais receber uma meditação sistémica para complementar esta aula que demos hoje. Para as primeiras 3 compras que houver da mentoria, eu vou oferecer também uma constelação familiar comigo. E ainda uma aula bónus em grupo comigo no dia 18 de janeiro de 2024, às 21h18 de Portugal. Então, esta oferta ela é válida apenas até 30 de dezembro, até às 23h59 de 30 de dezembro. Não deixes para mais tarde. Mais tarde é nunca, ok? O momento é mesmo agora. E porque não vale a pena. Às vezes é muito difícil nós mudarmos estas crenças sem auxílio, sem termos algo de fora. Então, se tu queres participar, eu vou-te deixar aqui o link da Hotmart e espero, muito sinceramente, que possamos seguir juntas, ok? Muito obrigada por me ouvires até ao fim e agora sim, vou abrir para perguntas.
Já agora, deixem-me só dizer uma coisa. A mentoria vai ter 5 módulos gravados. O primeiro módulo é a raiz do sucesso e do fracasso. O segundo módulo é como ativar o merecimento da nossa vida. O terceiro é princípios que nos permitem alcançar os nossos sonhos. O módulo 4 é o nosso modelo de dinheiro. O módulo 5 é mudança de mentalidade. Vão ainda ter 6 masterclasses mensais online comigo para trabalhar crenças, mudar essas crenças com técnicas de coaching sistémico, autocura e inteligência espiritual. Vão ter vários quizzes, questionários que auxiliam na reflexão e vão ter meditações e exercícios a cada módulo para a integração. E provavelmente vão ter algumas aulas bônus. Quem já está comigo há uns tempos já sabe que é assim que funciona, que de vez em quando eu lembro-me e ofereço aulas bônus. Obviamente que isso é algo que estará em aberto, mas não é nada que eu prometa. Mas isto é mais ou menos a estrutura, ok? Então conto contigo, um beijinho até já. E agora sim, aberta para as vossas dúvidas.